Companheiras e companheiros, o Simprod está aqui na residência da companheira Tereza Leitão, deputada estadual e eleita como senadora. Todo mundo sabe que ela está cirurgiada e nós estamos aqui. Tereza, a eleição terminou, o cenário já foram postos, nós já sabemos quem é o presidente da República, aqui em Pernambuco quem é o governador, e o cenário de todos os deputados estaduais, federais e senador. Eu queria que você fizesse uma análise dessa eleição e do resultado que se traz para todos nós, e especialmente aqui para Pernambuco. Eu acho que foi uma eleição muito dura nacionalmente, embora a expectativa de vitória sempre estivesse próxima de nós. O povo queria Lula, isso aí era muito notório, mas o presidente de plantão, ele fez o que pôde e o que não pôde, o que podia e o que não devia para ganhar essa eleição. Uso da máquina, fake news, desrespeito às instituições, mas o povo foi mais forte. Então, acho que para a conjuntura de crise, e eu falo de crise econômica, de crise ética, de crise política, de vulnerabilidade das instituições, a vitória de Lula foi surpreendente. A vitória de Lula no segundo turno. Ao enfrentá-lo, foi a primeira vez que um presidente no posto não foi reeleito. Todas as outras vezes, Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleita. E isso significa o tamanho da vitória de Lula, o tamanho da vitória política de Lula. A conjuntura adversa, nós tivemos 4 anos de um governo de muita crueldade com o povo, nós voltamos ao mapa da fome, tivemos o tratamento da pandemia daquela forma negacionista, zombando do povo. Então a resposta chegou. Eu acho que a resposta chegou e foi o povo quem viu as possibilidades de voltar a sorrir, né, com a candidatura de Lula. Foi uma grande vitória e no dia seguinte a gente já percebeu esse impacto. De um lado, as lideranças, os governantes, não é? As instituições internacionais parabenizando o presidente Lula, o presidente eleito, mostrando toda a expectativa positiva do Brasil voltar a ter um papel de destaque no cenário internacional. E, por outro lado, a postura do presidente. Passou quase 48 horas para reconhecer a derrota, de uma certa maneira ficou estimulando aquelas reações contra o resultado eleitoral. Mas, passado esse primeiro momento, já entramos na transição. Eu acho que a gente tem muito a comemorar. Muito trabalho a ser feito, mas muito a comemorar. Nesse cenário, Tereza, quais os grandes desafios que você percebe, tanto para a classe trabalhadora, especialmente a gente da educação, no cenário federal, com a eleição do companheiro Lula, e também aqui com a eleição da Raquel Lira aqui para o estado de Pernambuco? Em Pernambuco, nós perdemos a eleição, né? O candidato de Lula no primeiro turno foi Danilo Cabral, que não chegou ao segundo. E a candidata no segundo turno foi Marília Reis, que foi derrotada por Raquel. Mas eu acho que o que Lula sinalizou ainda na campanha pode estabelecer um espaço para se tratar as questões de Pernambuco institucionalmente. Lula disse, repetiu, e ele vai fazer isso, tenho certeza, que fará uma reunião com todos os governadores eleitos. Independente se teve o apoio dele, se não teve, se é da base dele, se não é. É o presidente que vai se reunir com os governadores e as 2 governadoras eleitas para tratar do problema principal, que será foco das primeiras ações do nosso governo, que são as medidas de combate à fome. Nós vamos ter que mexer no orçamento, já estamos negociando isso para garantir a continuidade do Auxílio Brasil, que foi um mote eleitoral de Bolsonaro. Está provado que foi um mote eleitoral, porque no orçamento só vai até dezembro. E Lula se comprometeu em garantir a continuidade do Auxílio Brasil, que eu acho que vai voltar a se chamar Bolsa Família, né, que é o nome de nascença, é o nome original, e não tem dinheiro no orçamento, como também o reajuste do salário mínimo, que não tem dinheiro no orçamento. Então, essas serão as primeiras medidas a serem tomadas e tem que ter o apoio dos governadores também,
porque vai haver rebatimento nos estados e nos municípios. Então, acho que essa reunião vai restabelecer um diálogo institucional que foi perdido durante o governo Bolsonaro. Ele só dialogava com os governadores da sua base. Pernambuco mesmo teve muita dificuldade de diálogo, porque ele não reconhecia em Paulo Câmara um governador da base dele, como de fato não era. Mas isso não pode prevalecer numa relação institucional, né? Eu acho que Pernambuco tem demandas a serem apresentadas, né? Demandas da infraestrutura e demandas dessa parte principal da vida do povo, que é o direito de comer. Então, acho que isso vai ser importante. No âmbito nacional, o nosso grande desafio está no Congresso, porque a maioria não é nossa. Bolsonaro disse isso no segundo turno e é uma realidade. Eles elegeram muitos deputados. Isso é uma coisa que a gente sempre chamou a atenção. Não adianta eleger o governador, não adianta eleger o presidente, se a gente não fizer uma base de sustentação nas casas legislativas. Nós não fizemos, embora tenhamos crescido. A nossa bancada mesmo cresceu de 68 para 80, fora os outros partidos aliados, né, com quem nós vamos contar na sustentação do governo Lula. Mas é preciso avançar um pouco nessa articulação, para que as medidas que vão ser enviadas logo nos primeiros dias tenham a aprovação de todos. Lula ainda vai ter um mês de governança com esse Congresso atual, porque a posse dele é 1º de janeiro e a posse do novo Congresso só é 1º de fevereiro. Então, a gente está vivendo, eu acho que a gente está vivendo um terceiro turno. A conduta de Bolsonaro, a conduta dos bolsonaristas é uma conduta de terceiro turno. E depois que Lula tomar posse, a gente vai ter também ainda um rescaldo, né, para trabalhar. Não será fácil, mas o desafio está lançado com o apoio de mais de 60 milhões de brasileiros e brasileiras, com o apoio de vários países de todas as conotações políticas, de todas as concepções ideológicas, e eu tenho certeza que nós vamos ter de novo um Brasil para os brasileiros e as brasileiras. E eu quero estar lá, a partir de 1º de fevereiro, votando com Lula, votando com tudo que o Lulinha mandar para o bem do Brasil. O Simproja quer agradecer a deputada estadual Tereza Leitão e a primeira senadora eleita por Pernambuco, que nos orgulha muito, vindo do movimento sindical. Mais orgulho ainda. Da educação. Da educação, ainda mais. Da educação. Muito orgulho para todos nós. Simproja, em defesa da educação jaboatonense.